Oi, gente. Não sou eu quem diz. Quem diz é a Polícia Federal. A Polícia Federal afirmou que Bolsonaro cometeu crimes e enviou o relatório final ao Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai examinar e decidir se encaminha isso para um inquérito oficial. A afirmação da Polícia Federal é que sim, Bolsonaro cometeu crimes durante a pandemia em dois casos que eu vou explicar os detalhes aqui nesse vídeo, né? E por isso é que o Alexandre de Moraes está de olho no Bolsonaro, né? Porque a gente apontou durante a pandemia, eu gostaria de lembrar a vocês que eu fiz vídeos indicando que essas falas do Bolsonaro, falas misturando vacina, dizendo que poderia levar à contaminação de AIDS, notícia falsa absurda que leva as pessoas a não se vacinarem, é uma atitude criminosa. Eu disse isso na época, fiz vídeo na época falando. Falas do Bolsonaro dizendo que as pessoas não deveriam usar máscaras. Várias vezes ele disse que as pessoas não deveriam usar máscaras. Ele chegou a tirar a máscara de crianças durante a pandemia. Sendo que no Brasil, eu gostaria de lembrar, é triste esse número, mas quase 2.000 crianças morreram de Covid no Brasil. Então, o relatório da polícia simplesmente confirma muito do que a gente e muitas outras pessoas e autoridades sanitárias e membros da imprensa vem noticiando há bastante tempo, não é? Mas agora o relatório da polícia ficou pronto e ficou pronto quase como um presente de ano novo, não é? Já que na virada do ano uma coisa acontece, o Bolsonaro perde o foro privilegiado e se o Alexandre de Moraes mandar esse relatório para um inquérito, isso daí vai como uma investigação e ele pode ser processado na primeira instância. Vai ser chamado para depoimentos e tudo mais, e é por isso que o Bolsonaro está de malas prontas para os Estados Unidos, porque ele está fugindo da justiça, ele está fugindo da prisão, ele está fugindo da polícia. Vamos pegar aqui a reportagem da revista Fórum, né, que traz justamente quais foram as falas de Bolsonaro relacionadas à Covid que fizeram a polícia chegar a essa conclusão. No documento final enviado a Moraes, a PF aponta que o ainda presidente cometeu crimes em ao menos duas ocasiões. Na declaração em que associou imunizantes, vacinas a AIDS, e quando disse que as vítimas da gripe espanhola morreram, em sua maioria, por conta do uso das máscaras. Aqui eu vou explicar porque essas duas falas do Bolsonaro são criminosas. Quando ele associou vacina a AIDS, ele incentivou durante uma tragédia humanitária que as pessoas não se vacinassem. Isso tem implicações dramáticas. Não só contribui para falecimentos, como contribui para que as pessoas, ao não se vacinarem, o vírus continue se disseminando, contribui para novas variantes surgirem. É uma atitude de crime sanitário previsto na lei. Eu vou trazer, inclusive, os artigos citados pela Polícia Federal. E o outro crime, ao dizer que as pessoas morreram por uso de máscara durante a gripe espanhola, embora isso seja obviamente uma mentira, né, e até por ser mentira se transforma em crime ele dizer isso, tem vários componentes altamente problemáticos nessa fala do Bolsonaro. Um deles é que o uso de máscara durante esse período que ele falou isso era obrigatório, era compulsório em várias repartições públicas. Ou seja, você não poderia entrar em bancos, você não poderia entrar em bancos públicos e, em alguns casos, em bancos particulares. Você não poderia entrar em instituições públicas, em hospitais, em postos de saúde, em muitos lugares, se você não estivesse de máscara. E o presidente, com essa fala, incentivou as pessoas a não utilizarem máscaras. A Polícia Federal não incluiu isso, mas eu incluiria um terceiro episódio. Bolsonaro falou várias vezes contra a vacinação infantil. E quase 2.000 crianças morreram de Covid no Brasil, fora as pessoas que ficaram com sequelas, as crianças que tiveram sequelas. Ora, a fala dele contra a vacinação infantil, dizendo que é desnecessária, diante desses números e diante do que já se sabia na época,
é uma fala obviamente criminosa e é uma fala que ele repetiu várias vezes. Ele nunca se desculpou por ter sido contra a vacinação infantil. Então, a Polícia Federal está fazendo basicamente o seu trabalho, não é? A corporação diz que Bolsonaro cometeu crime previsto no artigo aqui 41 da Lei de Contravenções Penais, que trata sobre provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, além da incitação ao crime, delito que está previsto no artigo 286. Você pensa assim, incentiva incitação de crime? Que crime? Incentivando que as pessoas entrem sem máscaras em hospitais, em repartições públicas, em outros lugares, aonde o uso de máscara era compulsório. Então, obviamente, isso aqui é um crime, entenderam? E provocando desastre, perigo, e falando sobre um perigo inexistente, quer dizer, o que ele está fazendo aí, provocando desastre? O perigo da Covid é existente, mas ele está alegando um perigo inexistente, o perigo de a vacina levar à contaminação de AIDS. Isso é inexistente, é uma fantasia, uma mentira falada pelo Bolsonaro que configura um crime. Esse é só um dos crimes que o Bolsonaro cometeu, mas esse é o crime que está no relatório da Polícia Federal encaminhado para o Alexandre de Moraes. Aqui está como o relatório escreveu, né? Jair Messias Bolsonaro, de forma direta, voluntária e consciente, disseminou as desinformações em sua live semanal no dia 21 de outubro de 2021, causando verdadeiro potencial de provocar alarma junto aos espectadores, diz a PF em sua conclusão do inquérito. Deve ser coisa de juridiquês dizer alarma em vez de alarme, viu? Eu falaria alarme, não é? Alarme, enfim, pânico coletivo, mas enfim. Esse encorajamento ao descumprimento da medida sanitária compulsória encontra-se subsumido à conduta descrita no artigo 286 do Código Penal, o qual descreve o tipo penal de incitação ao crime. Aqui é incentivar as pessoas a não utilizarem máscaras quando a lei dizia que era obrigatório, compulsório, o uso da máscara em repartições públicas. E aí o Bolsonaro está fugindo, né? Vai caber ao Alexandre de Moraes acatar ou não o relatório, podendo inclusive determinar a prisão do futuro ex-presidente, né? Ele já teria viajado aos Estados Unidos, entre outras coisas, para não passar a faixa para o Lula e também para fugir dos processos. E esse aqui é só um dos diversos processos que Bolsonaro tende a ser submetido, né? Um dos, né? Vamos ver se a justiça vai arregar, não vai ter coragem, ou se vai, de fato, processar uma pessoa que claramente e obviamente cometeu crimes contra a República Brasileira. Essa é uma questão que nós vamos descobrir em poucos dias, aí, em algumas semanas no máximo, né? Qual vai ser a postura da justiça brasileira. Se vai passar pano e vai passar a mão em cima da cabeça de negacionista criminoso ou se vai começar a fazer justiça nesse país. Isso nós vamos descobrir em breve. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, ajuda o canal divulgando, se inscrevendo, quem sabe se tornando membro, apoiador, quem sabe fazendo um dos nossos cursos. Eu vou agradecer bastante. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.